O que é realmente uma mediunidade? Projeção astral é característica de uma pessoa médium? Olá, pessoal. Então vamos a mais um vídeo sobre projeção extrafísica ou projeção astral, como alguns de vocês preferem. E a pesquisa polêmica, não realmente científica, no sentido que a gente entende científico, mas hoje em dia percebemos que todos os conceitos que nos trouxeram até aqui, inclusive a tecnologia, está sendo, de uma maneira infantil, inconsequente e tolamente questionado. Veja, críticas a gente pode fazer, superações a gente pode fazer, mas superação não é eliminação do que veio antes. A superação eu preciso de ter um elemento e esse elemento ser analisado, e se eu perceber que ele não dá conta de tudo, mas ele já deu, então ele dá conta, sim, de uma parte, houve uma evolução, então vou fazer uma crítica e melhorar aquele sistema. Vou melhorar aquela ideia. Só que ideias e ideologias podem ser descartadas. Filosofia e ciência não. Porque veja, se esta ciência, esta filosofia, essa construção filosófica, porque a ciência, ela surge de dentro de uma filosofia, inclusive que a filosofia é a mãe da ciência. Você tem a história do pensamento científico, você tem a filosofia da ciência. Meu Deus, o que que se faz nessa terra que não se estuda, que não se lê? E aí fica se falando bobagem pela boca fora. A gente ir para a tela e ver TikTok, não sei o quê, com baboseira, bobeiras, abobrinhas, tudo bem, porque aquela pessoa se propõe a distrair o povo. Ela faz um conteúdo engraçado, ela faz um conteúdo crítico, caricato, mas não pode se levar a sério muitas coisas. Então, a filosofia, que deu a base de todo o pensamento para poder pensar, tem uma estrutura, o que é científico? Por que é científico? Como que eu defino o objeto? Eu preciso ter um método. Tudo isso é aristotélico até debaixo d'água. Sem isso, eu não tenho ciência. Sem isso, eu não tenho nada. A matemática, né, ela tem uma base filosófica, sim, na lógica linear, e ela tem dá todo um apoio para as pesquisas, análises químicas, bioquímicas, físicas, biofísicas. Então, uma tonteria que as pessoas estão divulgando, que agora é uma nova ciência, veja, não houve uma nova ciência quando, no século XVI, se declarou nova ciência. Porque a filosofia era tida como ciência. Então, o que se fez foi separar um pouco mais do aspecto, vamos dizer, teórico, descritivo, às vezes até elucidativo, para uma aplicação prática daqueles princípios em relação ao mundo e ao homem. Porque antes mesmo de Aristóteles, antes de Sócrates, já estava se começando a pensar o mundo através da razão, tentar defini-lo e muito antes definir a si mesmo. Quem sou eu ou o que sou eu? Eu tenho que pensar eu em mim mesmo,
em definir, pensar o mundo. É possível isso? Eu consigo definir-me? Claro que não. O ser em si, não. É inalcançável. Tanto é quanto é inalcançável o todo. Quando eu falo todo, o próprio universo não é abarcável com a nossa mente. Por isso pensamos, especulamos um universo, ainda que grande, finito em algum lugar. Porque nossa mente, nosso pensar é finito daqui e ali. Então, quando eu começo a pensar como surgiu esse mundo, eu estou abandonando as histórias metafóricas que recebi, que tem o nome de mitologia. Elas eram atemporais, arquetípicas, mas não me explicam de uma maneira clara, de uma maneira histórico-científico, a origem do mundo, a origem do universo, a origem do ser humano na Terra, por que dinossauro, por que não dinossauro, dinossauro existiu mesmo, não existiu. Isso sem especulações, porque ainda temos muito texto científico especulativo, metafórico. E posso fazer esse estudo, depois, se vocês tiverem vontade, digam nos comentários. Eu pego a evolução das espécies e mostro o quanto é literário aquele texto. A teoria da relatividade do Einstein também lança mão de imagens literárias. Por quê? Pela incapacidade de ter uma medição científica empírica a respeito. Mas ainda assim a matemática deu um ponto de apoio para que tivesse desdobramentos práticos daquela ciência pensada. Então, a genética que vem no bojo dessas descobertas a partir de microscópios eletrônicos. Então, vão lá pesquisar. Hoje, você tem Wikipedia, você tem ChatGPT para essas coisas mais simples, concretas, de você fazer uma pergunta. Então, como é que é o microscópio eletrônico? Gente que não sabe nem que microscópio é e que pensa, às vezes, que microscópio vê tudo como luneta vê tudo. Nós temos refração, difração, nós temos alcance, tanto para o micro quanto para o macro. Então, precisamos de pesquisar um pouquinho. Ah, eu esqueci, ou eu não vi na escola, tudo bem. Vai lá, seja humilde e pesquisa. O microscópio eletrônico, ele teve todo um desenvolvimento para poder chegar em vírus e na cadeia de DNA, que ela não é visível em microscópios. E se descobrir que desde o fio de cabelo, veja, um pedacinho do seu fio de cabelo tem todo o seu DNA. Nós somos um sistema, enquanto organismo, né? Unidade carbônica, muito mais holográfico do que posso imaginar. As pessoas não gostam desse termo por causa das viagens, mas veja, a pessoa que viaja na maionese, que não tem preocupação nenhuma com a verdade, nem de fazer um conteúdo verdadeiro, geralmente as pessoas querem falar, querem dar opinião, querem entreter, no mínimo, né? Então, elas podem especular sobre hélices de DNA, eu já falei isso, que não tem hélice nenhuma, e as pessoas imaginam hélices. Assim, muito en passant, um par de genes pode lembrar uma hélice, mas não se trata disso. O encadeamento de um DNA não tem hélice nenhuma para ser ativada. 12 hélices, de onde tiraram essas 12? Das
associações aleatórias que sempre existiram na humanidade. 12 signos, 12 meses, 12 hélices, 12 raios cósmicos, 12, 12, 12, uma dúzia bonita, é um número fechado, inteiro, né? Aí vai começar a especular, é 3 vezes 4, 3 vezes o quaternário, ou 4 vezes o ternário. E o que isso me dá? Nada, isso não é análise, isso não é filosofia, isso não é ciência. Não sei nem se isso é um exercício mental bom, porque associações aleatórias de ideia nunca levaram ninguém a lugar nenhum. Não é este o processo criativo, nem do cientista, nem do artista. Isso eu garanto a vocês. Como filósofo e como artista, eu garanto a vocês que não é assim que a gente faz o processo. E não sou só eu. Vão ler lá as próprias descrições do artista. Agora, quem é que especula? É o crítico de arte e aquele que vai vender a arte, que ele imagina, ele projeta naquela arte ou naquela descoberta científica suas especulações. Então, ciência, DNA, genética. Quando eu comecei a estudar aqui, essa genética daqui, eu já conhecia o tema genética, DNA, DNA vibracional, DNA que muda o que a gente está vendo agora com a epigenética, quando eu tinha 14 anos, mas só que eu estava numa espécie de biblioteca ou escola fora do corpo. Acreditem ou não, era muito óbvio para mim uma série de coisas e eu questionava professores em função de algumas visões muito mecanicistas, porque é dinâmico, como o nosso corpo é dinâmico. Nós temos um ser que vivencia uma história, um ser em construção e transformação, que tem sim um pouco de memória, mas nós somos mutáveis, mutantes, mas não no sentido extraterrestre. Nós já somos mutantes. Olha, se conseguíssemos pegar uma mulher e um homem do Paleolítico, não vou nem dizer Cro-Magnon, macaco, nada disso. Pegar o homem já, antes, bem antes do Neolítico, ali no Mesolítico, final do Paleolítico, pegar aquele homem, aquela mulher. Aquele homem e aquela mulher vão ter uma constituição que está longe de você se identificar. A maior parte desta humanidade vai ser considerada fraca, uma minhoca, um subproduto deles, em força, em esperteza, nos 5 sentidos que eram hiperapurados, mesmo do Neolítico. Veja, eu vou dar só um exemplo aqui. Quando fizeram as filmagens de uma coleção de livros que se passava no século VIII, lá pelas lados de cima, Inglaterra, Dinamarca e tal, que era Last Kingdom, né? Os atores, nos invernos naquelas regiões, para poder encenar século VIII, disseram: não sei como essa turma sobrevivia com esse frio intenso, mesmo com pele, porque eles forravam com pele, o cara deitava ali com pele e tal, mas não é o suficiente. Ele respirava um ar gélido, a fogueira não dava conta. Isto sem dizer que não tinha cozinha, que não tinha casinha. A casinha era só uma parca proteção de madeira erguida ou de pedra que é frio a beça. Se nós, hoje, em regiões, vamos colocar bem aqui nível Brasil, não vou nem falar em outros lugares, dos Estados Unidos, do Canadá, Europa e tal. Aqui, Brasil, no Rio Grande do Sul, a partir de Santa Catarina, principalmente em serras, faz um frio considerável, tá? Para brasileiros, considerável na serra. Que se você não
acender lareira, se você não colocar o fogo dentro de um ambiente fechado, que é feito de alvenaria ou de madeira, você não consegue nem dormir. Então nós temos, lençol térmico, aquecedores de resistência, mas são caros, aquecedor a gás, né, as lareiras, né, portáteis que diz, porque ninguém nem previu isso. Vocês não têm ideia do que é passar por uma chuva congelante, porque a grande parte do Brasil, que é tropical, depois de 15 graus estão enfiando casaco. Aqui no sul a gente começa a colocar casaco aos 10 graus. Casaquinho leve. O pessoal já em São Paulo já está encapotado. Lá no Nordeste nem sei como é que aguenta. Porque lá a Serra Cearense, que eu subi, eu vi pessoas encapotadas aos 25 graus, que eu falei, por que esse pessoal está de casaco, está botando touca? Porque eu, apesar de ter vivido no Rio de Janeiro, que eu nunca suportei aquele calor, eu vindo para o sul me aclimatei muito. Eu gosto do frio, e eu não estou falando de frio extremo. De frio no inverno de 4 graus, 2 graus, já acordei com 0 graus, -2, mas sem neve. Chuva um pouco congelante, granizo e tal, mas você se aquece. Então, quando eles estavam filmando, eles não conseguiram entender como aquelas pessoas não adoeciam, não morriam de frio, porque de um reino para o outro, que é um reino, um burgo, nem um burgo era ainda no século VIII, né? O rei estava estabelecido de uma maneira muito mais precária do que qualquer apartamento hoje de classe média alta. Alfredo, Alfredo da Inglaterra, né? Primeiro rei da Inglaterra, como se constituiu a Inglaterra. Alfredo tinha muito menos condição do que vocês possam imaginar. Então, hoje nós crescemos em aparatos para confortar a nossa vida, que nossa estada aqui. Então, casas, alvenaria, colchões, ladrilhos, água encanada, aquecimentos e tudo, para nos enfraquecermos fisicamente, não precisamos mais batalhar, mas pelo menos vamos fortalecer isso aqui. Agora, sem leitura, sem produção, aí é inércia, aí é desperdício puro. Então, temos que pensar, microscópio eletrônico, DNA, já se conseguiu? Bom, vamos mapear. Tá, 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 tá. 4 substâncias apenas determinando, que são 4 aminas, né, ou proteínas, ou aminoácidos, como fala, que ficar mudando o nome também não ajuda ninguém. Eu vou atualizar a ciência mudando o nome. Você não atualizou nada, você trocou de nome. E tem muito disso hoje. Porque difícil é você fazer a descoberta e você ampliar. Então, para eu não dizer que eu não estou fazendo nada, eu resolvo mudar o nome de um bicho, resolvo mudar o nome de uma planta, não é mais proteína, é amina não é amina, é aminoácido, e por aí vai. Então tá, são as 4 letrinhas lá que estão combinadas em combinações diversas, formando os genes, e 2% de toda aquela cadeia que está dentro de cada célula do ser humano, uma célula, não é um pedaço de pele. Você pega um pedacinho e ali tem célula. Cada célula, em seu núcleo, contém um DNA, garantindo ali. E quando muda, muda todos, não é mudar um. Se houver uma alteração, é como o pessoal faz com o alimento transgênico. Eles dão aquela, né, disparada na engenharia lá, dentro do microscópio eletrônico. No gene, aquele gene vai produzir uma série de outros iguais alterados. Eu não preciso alterar todas as plantas do planeta. Eu altero uma quantidade
e depois, pela plantação obrigatória, aquele gene passa a ser o único na Terra e o original perdido, salvo quando a gente vê pessoas sensatas que resolvem guardar no risco, né, pensando no risco daquilo dar errado. Então, nós temos que guardar os originais do trigo, os originais do milho, originais da aveia, de todas essas plantas. Está lá o banco, se não me engano, é na Suécia, e não deve ser só um, porque não pode ficar na mão de uma só nação, né, ou pelo menos não uma União Europeia apenas, mas deve ter americano, deve ter algum outro lugar, para que se possa preservar algo original antes da loucura humana. Eu digo loucura porque a maior parte das coisas que nós fazemos são especulações, então são loucuras. Então, dentro do DNA, nós temos lá 2% eu sei que é isso, possibilidade de doença, possibilidade de adquirir isso, possibilidade, algumas anomalias são estudadas e tal, tranquilo, perfeito, ciência sendo feita, a gente comprova. Começa a mexer no DNA antes de nascer, já dá um pouco de problema. E agora veio uma onda de querer provar. Isso é um movimento intencional, tá, gente? Porque está ruindo a igreja, vamos criar uma outra igreja, e essa igreja vai ser científica, de certa forma, que é o espiritismo, tá? O espiritismo enquanto modelo, não podemos, eu não consigo dizer que é de Kardec, gente. Que chegou aqui, virou religião, que era estudo científico, magnetismo, considerando 99% das comunicações como animismo, e animismo não é positivo. As pessoas estão querendo colocar que animismo, então é da alma. Não, veja, no sentido de Kardec, o anímico é questionável, é de subjetividade, é egóico, não é real, verdadeiro. Tem uma série de questões aí por trás. Então, se 99% das comunicações com espíritos são anímicas, ou egóicas, ou falsas, como que eu posso definir a mediunidade com seriedade científica, considerando que, para a pessoa comprovar 1% de comunicação, que ela tem a comunicação com espíritos? Por quê? Eu acho que a única coisa que difere de outras possibilidades seria isso. Por quê? Intuição. A humanidade inteira tem, não desenvolve porque não quer. Intuição, premonição. A gente prevê, é que a gente não quer acreditar, é levado a não acreditar. Então não precisa ser médium para isso. Pessoas mais sensíveis, menos sensíveis. Sensíveis. Sensíveis no sentido de perceber. Eu percebo que algo me diz, eu percebo, eu sinto o cheiro, né? Eu intuo. A intuição faz parte da atividade cerebral. Quanto mais eu desenvolver, mais estudar, mais me desenvolver, mais eu vou ter intuição, percepção, que aí a intuição vai entrar muito da eureka científica. Eureka é uma intuição, ele está com uma pergunta e a resposta vai ser dada. A direção, a visualização. Então, visualizar, né? Intuir, tudo são capacidades de todos os seres humanos, dependendo. Isto não é mediunidade. Mediunidade é mediar dois ambientes. Uma reunião, eu medio dois partidos, né? Duas propostas. Mediador. Então, médium seria um indivíduo que está no meio. Então, eu diria que está no meio da terceira dimensão, que nós conhecemos aqui, física, escutando com os 5 sentidos, escutando, vendo, cheirando e tal, e ele estaria com a possibilidade
de ir além de uma intuição, de uma visualização, de alguma coisa, indo num nível energético e captando através dos 5 sentidos algo que pessoas não estão percebendo. Então ele pode ouvir, ele pode sentir cheiro, ele pode sentir gosto e pode até ver, que é a clarividência. Mas nós temos estudos de telepatia, clarividência e clareaudiência através da teosofia de pessoas que não eram médiuns. Aí vem o espiritismo e diz, eles eram médiuns e não sabiam. Então eu estou querendo ampliar um conceito de mediunidade, que seria uma paranormalidade ou uma parapsicologia da pessoa. Mas inventaram de encontrar, então, um gen para definir a mediunidade como não mais um dom divino, que não fica bonito mais falar isso, não é mais um dom divino, eu diria mais um fardo até, que eu não entendo porque tantas pessoas querem ser médiums sem ser. Eu quero ir para o centro, eu quero desenvolver mediunidade. Você quer desenvolver mediunidade para o outro? No mínimo, se não você quisesse desenvolver alguma coisa para você saber da sua vida, de coisas para você, eu até entendo. Mas para o outro, me cheira a vaidade, vaidade espiritual. E ainda é pior do que aquelas vaidades que a gente já vê por aí. Né? Vaidade de ter carrão, vaidade de ser bonitão, bonitona, né? A poderosa do pedaço, tá, tá, tá. A gente até entende essa vaidade. Eu procuro tentar entender. Mas vaidade espiritual, uma das coisas que mais me soa estranho, quando até meu mestre falou, porque aconteceram algumas coisas na ordem que eu estava, e que eu perguntei, ué, mas por que uma pessoa quer ser, quer ter alguma ascendência aqui, se ela não é? Tipo assim, vou colocar uma faixa preta na barriga, mas não estudei Aikido, ou nem Karatê, ou nem Jiu-Jitsu. Vou botar preto. Posso comprar faixa preta lá, botar meu kimono e dizer, sou faixa preta. Forjar um diploma. Mas qual o propósito disso? Porque serei desafiado na prática. Então, espiritualmente, vamos dizer que ninguém vai desafiar. O cara se veste de padre, sou padre. Se veste de monge, sou monge. Eu já conheci um monge tudo. Frequentava a minha livraria. Você é monge? Sou. Mas qual é a linha católica? Monge tudo. Essa ficou na história, nunca mais esqueci. Como assim alguém pode ser monge tudo? Vocês podem ter certeza que a conversa não parou aí, se vocês me conhecem. Eu dei uma continuidade, tipo, com a espada, cortando um monte de babuzeiras. E lá foi o monge tudo, né? Com a sua vaidade, achando que eu não compreendia. Ótimo. Não, realmente. Ele tem razão nesse ponto. Eu não entendo. Para que uma pessoa que não fez nenhum processo em nenhuma daquelas instituições que ele dizia, se dizia monge tudo. Só se tudo é um novo tipo de religião. Pode ser. Mas não foi isso que ele explicou. Então, quando eu vou me debruçar nesse estudo genético, quem inventou isso? Que a genética, um gene específico, me daria, então, a comprovação de que algumas pessoas nascem médias e outras não. Quantas pessoas foram analisadas? Umas 50 e poucos, que se dizem médios, e comparadas com familiares. Então, o que eles estão dizendo é que o gene é o MUC19, MUC, que na verdade é uma abreviação para mucin 19. Eu fui pesquisar isso. O mucin 19 é um desses genes que codifica uma mucina específica, tá? E
essa sigla, né, que codificam mucinas, são coisas comuns, né, um grupo comuns, que são proteínas glicosiladas, produzidas por células epiteliais e responsáveis por formar um muco que protege e lubrifica superfícies internas do corpo, que é a parte das mucosas. Por isso que é uma mucina. Então, onde tem mucosa, tem mucina, então tem um grupo de mucinas, porque nós temos mucosa em um monte de lugares, qualquer buraquinho seu, né, que vai indo para dentro, são mais poderosas e fortes, aqui são mais sensíveis, né, na boca, para você sentir o gosto, no nariz, para você poder aspirar, né, tem as mucinas da parte de baixo, né, no ânus, né, na vagina e tal. Então, tudo tem essas proteções, essa lubrificação. Então, seria para isso, né? Então, esse gene vai estar dentro desta família. Então, tem o MUC1, o MUC2, o MUC5A, o MUC5B, o MUC19, que é o tal que eles pegaram. Então, esses nomes padronizados, porque tem funções. Então, assim, eu tenho um sei que lá seco, eu tenho a boca seca, a parte da garganta seca. Pode ser uma predisposição genética, então você teria que fazer algo, não quer dizer que você vai ficar, é que você tem que tomar mais cuidado com ar-condicionado, com não beber água com frequência, e evitar cítricos que ressecam, açúcares que ressecam também, que pedem mais água. Então, tem uma série de questões que é uma predisposição. Também não quer dizer que seja, tipo, a cor do teu cabelo, a cor do teu olho, a cor da tua sobrancelha. Então, não é isso. Esses genes, né, de aparência, que determina a altura, isso e aquilo, mesmo eles, eu já disse, que já tem comprovação empírica de que em ambientes diferentes, com alimentação diferente, você tem alterações. Mas aí tem que ser desde o início, lá, quando os meninos foram separados, que eu falei, lá no Mato Grosso, deviam ter o quê? 5, 6 anos, aí eram gêmeos, iguaizinhos, e um foi para a Suíça, né, foi adotado por uma família suíça, e o outro ficou aqui, 20 anos depois se encontraram, eram duas pessoas diferentes, com histórias diferentes, tá? Inclusive na aparência. Então, o que ficou na Suíça ficou mais alto, ficou com um rosto mais claro, né, com um olhar diferente, tudo do que o outro aqui, que ficou pouco desenvolvido, né? Ficou como era aqui, como o outro ficaria, tá? Então, essa mucina, né? O que que isso tem a ver com mediunidade? Não sei por quê. Essa MUC19, esse grupo, né, de família de genes, são responsáveis, por exemplo, por problemas respiratórios, doenças respiratórias crônicas, asma e bronquite crônica. Eu podia dizer, ó, eu sou médium e tenho exatamente isso, mas todo médium tem asma, tem bronquite? Não. Então, fim de papo, né? Então, essa MUC5AC e o MUC5B são os principais genes estudados nestas doenças respiratórias crônicas. Tem também doença periodontal, que pode estar relacionada a problemas de gengiva. Minha mãe tinha problema de gengiva, nunca foi médium, tá? Então, veja, eu comecei a levantar as possibilidades deste tal gene. E aí, o que você chega à conclusão? De que isso é muito aleatório? Porque eu deveria ter, então, se ele é responsável pela mediunidade, todos os médiuns teriam essas possibilidades dessas doenças. E aí seria mais um castigo do que propriamente um dom louvável, a ponto de, ou é uma doença, ou estão querendo provar que a mediunidade é uma doença. Então, tem que ter muito cuidado
com essas tentativas de comprovação científica daquilo que é anímico e o que é espiritual, que é da sua transcendência, da sua parte energética, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu sempre falei, eu não estou esperando que a ciência material, materialista, comprove nada do que eu estou falando. Pelo contrário, eu tenho a lógica a meu favor, eu tenho a filosofia a meu favor, eu tenho a ciência teórica que me dá a base de análise e de comprovação daquilo que falo, através de argumentação. E argumentação são comparativas, são elucidativas e não isso daqui. Então, quando eu vejo em tradições esotéricas e espiritualistas, o muco é visto como uma barreira, um filtro entre o mundo externo e o mundo interno. Gente, o mundo externo é esse que tem o ar, e o mundo interno é esse mais sensível, que é de dentro do corpo. E aí, por analogia, que não é um tipo de argumento científico, a analogia não pertence à ciência, e sim à especulação filosófica ou literária, eu faço uma analogia, não consigo descrever, então faço uma analogia. Faço uma analogia com o computador, faço analogia com o carro, com a velocidade, faço analogia com máquinas. Já fizeram várias analogias e fazem de que nosso cérebro já foi um mecanismo com engrenagens, hoje é um HD. E é uma IA também. Isso chama-se especulação analógica para facilitar a linguagem, para que o povo, a massa ou as massas possam acompanhar um pouquinho, não ficar tão troglodita em relação ao que se estuda. Porque se você desce desde primário, né, no caso, lá no fundamental, depois outro fundamental, e depois o ensino médio, se você desse realmente conteúdo, eles não ficariam assim. Mas aí eu não manipularia. Ah, entendi. Então eu tenho que ter a tirar o conhecimento para poder manipular. Exatamente, Cristina. Ok, então aprendi. Então, essa analogia, o muco, né, protege e dá essa, é uma barreira fininha, é um filtro, tá? Então, esse muco sendo alterado, ou seja, menos muco, poderia me dar a possibilidade da pessoa ficar mais aberta a esta tal dimensão? Mas veja, é uma dimensão muito próxima. E aí nós temos outro problema, a questão da mediunidade, a questão do animismo, não temos a questão para pensar do que é terceira dimensão e quarta dimensão, que se na terceira dimensão eu tenho diversas possibilidades, na quarta idem. Muita gente pensa que quarta dimensão é o céu, ou que é o astral superior. E muita gente fala também de regiões umbralinas, não sei de onde tiraram isso aqui, da umbra, né, da sombra, né, que são analogias. E essas analogias vão ficando dentro do senso comum, cultivadas, cada um colocando um pouquinho mais de animismo nessa palavra, ou nesse termo ali que define alguma coisa, que não define nada também, que umbra também não define nada, nem sombra. No sombra até o sol faz sombra, né? Aquela sombra não é nociva. Você está em pleno sol, o que você mais quer é uma sombra. Ah, mas não é dessa sombra que eu falo, Cristina, eu falo da sombra daquilo que você não vê. Então não é a sombra, é a escuridão de dentro da caverna? Deveriam ter inventado outro termo. E essas regiões, né, que são as regiões do astral, que eu tentei, né, decifrar dentro daquilo que eu consegui alcançar em estudos extrafísicos, não estou negando a possibilidade, mas a maneira como eles estão querendo encaminhar e definir geneticamente esta possibilidade de um ser humano sair do corpo e acessar dimensões não animicamente, não com filtros,
completamente descritiva, que foi o que eu fiz. Eu fui num lugar assim, 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 tinha isso, tinha isso, tinha isso. Ah, Cristina, mas pode ser sonho, como é que você sabe? Pela entrada e saída do corpo. Segundo, pelo tempo que desencadeou aquilo, não é sonho. Então, tem coisas para denotar. E que muitos espíritas anímicos que não querem esses critérios, não, mas você pode sair sem ver o corpo. Aí, qualquer um, num delírio de droga, num delírio de sonho, num delírio onírico, pode dizer que visitou o astral. O astral virou terra de ninguém, sem definição, sem critério. Então, não é uma quarta dimensão. Uma quarta dimensão da matéria. Ela não é totalmente energética. Por que sabemos? Porque há toque, sutil, mas há. Ninguém ultrapassa aqui, nesta dimensão. Você passa pela porta e você está vendo uma porta, você não está sonhando porta. E eu já tive projeções ao dia, vendo a situação aqui, agora. Essas são as melhores e mais comprovadas, que tem a ver até com algumas EQMs. Porque a EQM, ela não é um sonho, mas a pessoa se vê o acidente, vê quem chegou, vê o médico, vê a ambulância. Então, isso é aqui e agora, que o corpo está estirado, em coma, em traumatismo, está de olho fechado, não daria para ter a visão de 180, não, 180, 360 até, do que está acontecendo, e quando a pessoa volta, ela diz: eu vi o acidente, eu vi quem me salvou, eu vi o que aconteceu. Não, você não pode ter visto, você teve a impressão, alguém te contou. Não, não dá para tantas pessoas seguirem contando tudo. E há detalhes significativos que fazem toda a diferença. Por isso tem que saber ler, tem que saber, né? Os relatos vão ser diversos. E ali, opa, esse aqui é verdadeiro. Ó, esse aqui tem um detalhe importante para se estudar realmente. Porque aí hoje é assim, depois da pandemia, que todo mundo ficou dentro de casa, no lockdown, vendo vídeos e vídeos e vídeos, ai meu Deus, eu vou morrer, e se eu morrer, por onde que eu vou? E aí esbarraram, não só com o canal do Carlos, mas outros, e aí as pessoas saem, oba, 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 também quero, também quero ter QM, também. Porque a pessoa não se limita a consumir aquilo que ela não sabia ou que ela nunca teve experiência. Ela quer participar e ter também. É o caso do estudo de ufologia, que foi completamente desvirtuado, vamos dizer que houvesse realmente objetos voadores não identificados, que a gente poderia estudar, vieram aqui, não vieram, é coisa do governo daqui, não é? Mas misturou-se com algo muito espiritual, e aí, em simpósios, congressos e encontros, quem teve abdução? 80% do auditório levanta a mão. Eu presenciei isso e falei: "Não, não". Aí parece testemunho de igreja evangélica. Irmão, quem vai dar testemunho? Só pode levantar 20, porque ninguém aguenta mais de 20. Aí vai lá, opa, parou, depois fica para a próxima. O pastor faz isso. Eu vi na Batista isso, eu vi na Assembleia de Deus isso, vi numa outra evangélica da vida. Não dá, né? E todo mundo quer falar de si porque isso é egóico. Eu também, eu também. Você viu? Eu também. Por isso que fenômenos coletivos, eles têm muito mais de eco do que propriamente de verdade. O sol balançou, Cristina. Não, não balançou. Mas foi visto, não foi filmado, não foi visto. Tiveram a impressão e houve um delírio coletivo. É possível, é. Vocês não têm ideia do qual é a energia que circula numa massa de gente, em prol de alguma coisa, seja um artista de rock, seja o Papa, seja uma visão que alguém diz que está vendo. Estou vendo, estou vendo, estou vendo, estou vendo, vai afirmando, e a pessoa começa, eu tenho que ver, eu tenho que ver. Começa a ver qualquer coisa, e a partir daquela descrição, a pessoa fala, eu vi também, e começa o eco.
que é o fenômeno do pertencimento egóico que ocorre naquele momento de uma maneira involuntária, inconsciente. Por isso você precisa estar atento para não ser arrastado pelos movimentos de massa, tá? Então, há meses que eu venho notando esse eco midiático em relação a de que chegou-se na USP, olha onde, USP. Aí quando você critica, não, também na URGS, que não, nem se pronunciou, né, no Rio Grande do Sul, e uma outra, se não me engano, Paraná, alguma coisa assim, tá? Falaram. Mas veja, para as duas terem corroborado, eles deveriam ter pego o mesmo grupo de pessoas para analisar e não pegar somente os papers. Porque quando eu leio um papers e eu identifico, eu não sei se a pessoa está mentindo, está falando a verdade, eu tenho que pegar e comprovar. Qual a confiança que eu tenho numa coisa dessa, né? Então, há um mercado crescente, aí eu fui ver por quê, qual seria o interesse? Existe um mercado crescente para fazer testes genéticos de mapas espirituais, cursos e mentorias que prometem ativar dons mediúnicos, então tem um interesse comercial por trás, óbvio, tá? Que mais? Tem livros e documentários que misturam ciência com espiritualidade de uma forma sensacionalista, da mesma maneira que fazem com os estudos, vamos dizer, fora da Terra, né? De possibilidade de ter inteligência ou não e tal, né? Que eu falo, primeiro você precisa definir inteligência. Se você não consegue definir inteligência para você, como você vai achar uma inteligência fora da Terra? E como você vai achar uma superinteligência, ou se a pessoa é mais ou menos inteligente que você? Bom, ela chegou aqui, bom, ela pode ter tecnologia, mas não ter os outros elementos que constituem a inteligência. A inteligência não é só uma habilidade técnica. A inteligência prevê a ecologia, prevê interação, prevê a comunicação intrapessoal e extrapessoal. Então, eu tenho que me comunicar bem, né? No público, eu tenho que perceber-me. A intrapessoal é fazer crítica. A inteligência tem pelo menos 7 elementos na sua composição. E aí você vem me dizer, só porque o cara fez um aparelho e chegou aqui, que ele é inteligente? Pode ser que não. E a ética? Onde fica? Nós temos uma inteligência ética ou moral, se vocês quiserem, de virtude. Veja, eu vou até um local para explorar, mas não para dominar? Será? Pelo que a gente viu na Terra, isso não existe até hoje dentro do ser humano. Onde ele vai, ele quer destruir, se colocar, dominar e controlar. E não seríamos nós vítimas disso mesmo, se tivesse mais inteligências como a nossa? Mas uma inteligência superior à minha, eu consigo perceber algo que vai para além de mim? Será? Como? Qual critério teria de pensamento, de avaliação, se eu mesmo não elaborei, porque não conheço? É um desconhecido. Uma inteligência superior à minha é desconhecida. A única coisa que sei, eu, Cris, que quando eu tentei acessar algo para além da inteligência que tenho, de captação, de fruição, é que eu não consegui. Que houve uma extensão, uma tentativa de expansão, e 3 dias para eu conseguir voltar ao que eu posso dizer normal, que não é normal, porque houve essa alteração, mas não dei conta. Não vai dar. Então tem pessoas que vêm falando, prometendo, que virão raios, ou implantes, ou chips, que vai alterar o meu cérebro à minha revelia. Sim, a capacidade de alteração de todo o sistema para uma quinta dimensão dentro da minha cabeça, eu falo, gente, só viagem de filme B e C para falar um troço desse. E isso não é ciência.
E também não é religião, nem religiosidade, nem espiritualidade. Isto é comercial, tá? Eu quero vender, eu quero vender o filme, a sensação, e geralmente é terrorífico, suspense, não tem nada de benéfico nisso. Os filmes geralmente são horrorosos. A maior parte dos filmes produzidos que falam de inteligência extraterrestre são terríveis. Não são explicando algo positivo. Tem guerra, tem sangue, tem um devorando o outro, dominando, destruindo. Então é mais do mesmo, é tudo daqui. Porque assim somos nós ainda neste momento. Então, se eu tenho, e eu fui verificar laboratórios que estão tentando vender testes genéticos, que na verdade, quando você vai fazer um teste genético, você está ajudando gratuitamente, ainda pagando para eles terem um banco, que eles não têm o DNA de todo mundo. Há uma suposição, há um número pequeno. E o que vão fazer com isso? Amanhã estão usando para discriminações. Mas você entregou, ainda pagou, porque aí você vai receber, mas porque não é de graça. Você paga para fazer seu mapa genético. Mapa genético da sua unidade carbônica. Que da sua unidade carbônica? Bisavô? Tataravô? Eu consigo que alguém pode me dizer que eu tenho um parente distante no século XII, se foi difícil até achar a certidão de meu avô, que nasceu no século XIX. Por quê? Porque as certidões, quando tinham, eram feitas na Igreja Católica. E onde não era católico, não sei se todos os pastores e igrejas faziam e nem todos eram religiosos. Então, do que eu estou falando? Ou do que, né? Eu estou comentando, do que essas pessoas estão falando. Estão prometendo algo que dá uma ideia de vaidade a você, porque eu fui ver como funcionava. Você tem que falar a sua proposta, o que você quer, ao fazer o DNA, o que você quer buscar, falar um pouco de si, e em função disso, uma inteligência artificial facilmente deduz o que você quer e eles vão te entregar e você entregou o ouro, que é o seu DNA. Entendeu? Não? Depois eu explico de novo. Então, essas empresas de DNA espiritual, que ainda é pior ainda, porque através disso eles foram além, não só na questão física, que tem a vaidade, o orgulho, não, eu descendo do português tal, do italiano tal, daquele que descobriu disso, aquilo, eu quero saber o que você faz aqui agora. Não me interessa seu hiperantepassado. Pelo contrário, se você conseguir comprovar que na sua unidade carbônica tem um gene desse e você é um medíocre e não fez nada, esse gene já desgastou, né? Não foi ativado, né? Que tal você começar pelo menos a ativar? Do que pendurar na parede o resultado de seu DNA. E ainda tem o DNA, para dizer se você é judeu ou se não é, e muitas dessas tendências, é para dizer que todo mundo veio do Adão e Eva, que o Papa já falou, pesquisas arqueológicas já falaram, não, isso é uma metáfora, isso é um arquétipo, isso aí é uma imagem, uma mitologia, mas o pessoal insiste em dizer, não, descobrimos, tem uns idiotas, né, gente? Eu não posso dar outro nome, é muita ignorância, realmente. Aquele historiador Burke estava certíssimo. A história da ignorância é maior do que a história da sabedoria humana. Meu Deus do céu. E essa ignorância, ela tem propósito.
não é só, tem a ignorância mesmo boa, e tem a ignorância que ela cultua a burrice e a ignorância, ou somente a ignorância, para poder manipular. É o que eu vejo. Então, o DNA da unidade carbônica não pode ir tão longe assim, e mesmo que fosse, eles estão querendo que você, Adão e Eva, é 5.000, mais de 5.000, porque se o Neolítico tem 20.000 anos, então eu vou pegar um DNA quando não tinha nem o judaísmo, e foi Adão e Eva que criou todos os seres do Paleolítico, do Neolítico, do Mesolítico, de todas as eras? Haja Eva, não digo Adão, porque uma gota do Adão dá para fazer bem, sei lá quantos filhotes, mas a Eva é um útero só, um de cada vez. Um por ano, por favor. Não dá. Ah, mas ela viveu, não viveu 900 anos, e isso é outra história que eu estou já investigando para trazer para vocês, que esses números não existem, esses números, o judeu nem contava cento nem nada. Ah, eles pegaram isso depois de uma coisa árabe, e o zero é indiano, então ele não contava centena. Ele não tinha isso, não tinha sistema decimal. E veja, não eram números, eram letras. E letras se confunde com palavras adjetivando Adão o máximo e virou Adão 930. Eu vou trazer isso explicado para vocês. Então, essas empresas de DNA espiritual, 23 and me, vocês podem consultar, é 23 mesmo, and em inglês, me, o M com letra maiúscula e E, que dizem descobrir se você tem um DNA xamã, se você tem um perfil estelar, e vão dizer as suas linhagens estelares, através do seu DNA. O pessoal que faz pesquisa, né, espacial, tentando saber o que tem em Marte, o que tem na Lua, né, essas coisas, trazem elementos que não estão presentes aqui, e o indivíduo vem me dizer que você consegue ver se você tem um DNA xamã ou estelar das Pleiades, Órion, isso, ou Siriano, blá, 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 blá. Enfim. E se você possui o tal DNA da frequência mediúnica. Nossa, mais subjetivo que isso não existe. Então, a intenção ideológica é colocar a espiritualidade como ferramenta de controle. Porque aí eu vou dizer, este aqui tem o DNA tal, vocês têm que escutar ele, e ele vai passar a mentireba que for. Numa sociedade ignorante, que o saber todo foi suprimido, vai funcionar. Então, isso dilui pensamento crítico, busca pela sua própria espiritualidade e liberdade, encoraja uma fé passiva, dependente, em codependência, numa espécie de ciência espiritual. Cientologia já foi para o brejo, né? A gente sabe disso. A cientologia lá que deu o que falar lá nos Estados Unidos e em outros lugares, que seria uma religião científica. E o Valdo tentou fazer um pouco do mesmo, a conscienciologia, que quando ele fez projeciologia, ele estava tentando estudar o fenômeno da projeção em suas variantes. Perfeito. Muita coisa ele viu que era anímico também, ele desencorajou, mas depois ele chegou à questão da consciência, que é algo que vem sendo, né, aventado desde a filosofia, de que precisamos de ter consciência, uma consciência de nós, uma consciência do nosso ambiente, do que acontece, uma consciência desses movimentos globais, para que a gente possa se colocar e saber como agir, independente de massa, de manipulação midiática, sabe? Isso é muito importante. Muito importante. Estou trazendo para vocês grátis. Então,
Esse movimento dilui o pensamento crítico, encoraja a fé passiva numa ciência espiritual, neutraliza resistências políticas ou sociais, pois pessoas com perfil mediúnico tendem a buscar respostas dentro de si ou em níveis que você não sabe, né? E não confronta esse sistema externamente, como se esse mundo não tivesse nada a ver e eu tivesse somente que aceitar como ele se desenvolve. Porque o que vale é o mundo, né? Fora da Terra, né? Fora do corpo, que fosse. Criar identidades espirituais personalizadas, fáceis de manipular, muito mais do que manipulam as religiões tradicionais. E a igreja já fez isso, tá, gente? Durante muito tempo. Ela suprimiu o saber que tinha nos primeiros séculos, né, da era comum ou era cristã, e no século IV já saiu se estabelecendo, no século VIII você já viu o que estava, né? 800 anos depois, você só colhe o pior, de controle e outras coisas mais. Medo, muito terror, o mal todo fora como uma ameaça, tudo era um mal externo, nunca nada dentro, você é uma vítima esperando um resgate que nunca vinha para ir para um paraíso também imaginado. Ainda no século XX, no início, essa ideia perdurava. Ideias são abstratas, por isso duram para sempre. Então, formar comunidades espirituais com base em traços genéticos de pessoas escolhidas ou despertas. Olha o woke aí. Só que esse é um outro woke. E é uma forma, isto seria uma forma de domesticação ideológica e psicológica. Veja, estou criticando este fenômeno. A pessoa espírita, ótimo, está fazendo o trabalho dela, está feliz, está conseguindo conversar? Beleza, não estou criticando pessoas que tenham realmente isso ou desenvolvido isso. Estou criticando esta estrutura, este sistema genético, científico, manipulador, midiático, de eco, sem critério nenhum, 50 e poucas pessoas. Nós temos quantos milhões de médios nesse país que se dizem médios? 50 é um número irrisório para qualquer pesquisa, idiota até, eu diria. E quem escolheu? Qual o critério? Qual foi a definição de mediunidade? O que, que ele comprovou ali para dizer, sim, sou médium? A palavra dele? Então, essas pessoas escolhidas, elas estariam domesticando espiritualmente as pessoas com contatos extrafísicos, geneticamente comprovado. Não seria a mesma coisa de dizer que o Papa tem o celular de Deus que está vindo de ele, é o representante de Deus na Terra? Esta sempre foi a premissa? Agora nós teremos o representante, sei lá do que aqui na Terra, da quarta dimensão. Tem governante na quarta dimensão? Tem govern... Ou vai dizer que é de Deus também? A geopolítica e a guerra espiritual estão juntas, eles alimentam. Por que, que o governo não persegue, não condena, não tira, não multa os conteúdos de teoria da conspiração? Porque eles se valem deles, eles são baseados em ignorância, falta de argumentação, em animismo. E eles alimentam isso porque isso é mais vantajoso para o sistema, né, que quer controlar politicamente, economicamente, toda uma terra, do que se você colocar consciência. Então, entramos num plano bem especulativo aqui, tá? Que nós temos o aumento da sexualização das drogas, da dissolução das fronteiras entre corpo, mente e espírito, que parece fazer parte de uma agenda mais ampla de desestruturação psíquica e energética do ser humano. Então, como teríamos uma doutrinação ou uma
uma orientação espiritual só se ela fosse cientificamente comprovada, né? Então, a valorização de dons inatos ou cósmicos, em detrimento de disciplina e estudo, pode formar uma geração mais vulnerável às manipulações coletivas. Sim. Pessoas que seguiam por sensações, visões. Cristina, estou escutando, estou escutando. Olha, estou escutando. Estou recebendo uma mensagem do astral. Gente, isso é tão teatral, tão estranho a uma normalidade de um ser humano, mesmo com todo o contato, eu nunca vi isto em ordens espirituais sérias, que lidavam com transcendência. Nunca. Eu só vi isso em centros de baixo nível, de pessoas ignorantes. E agora andam, né, dizendo que assim, o espírito vem e fala, não sei quem fala comigo, né? Tô aqui do lado, né? Vocês não estão vendo, mas eu estou aqui do lado com o preto velho, não sei das quantas, estou aqui do lado com o caboclo, não sei o quê, ele está falando o tempo todo para mim, isso não existe. Isto é teatro, isto é manipulação. E se você olhar direitinho, essa pessoa está tirando dinheiro, manipulando uma pessoa vulnerável. Isso que eu digo que é o arrombamento da ética espiritual total, sem nenhuma ética. Então, as pessoas não checariam mais fatos, né? Porque você tem que checar o fato. Ah, recebi essa informação. Será que é verdadeiro? Não, ela sai falando. Olha, no seu acaso que eu vi isso. Estou vendo, estou sentindo, estou percebendo. Olha, estou olhando para você, estou vendo a sua aura. Sua aura é isso, 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 isso. Gente, de tudo eu já vi. De tudo. Enquanto eu estava fazendo um estudo, né? Não que eu queira ser científica materialista, mas um estudo com critério que eu falo. É o critério científico de busca da verdade. Eu posso negar aquilo que é, porque vai permanecer sendo. Este é o meu princípio, que é um princípio socrático. Se eu negar a luz, ela continua sendo luz. Se eu negar a verdade, ela continua sendo verdade. Ainda que eu dê as costas para ela, ela vai continuar sendo verdade. Agora, quando é uma mentira, eu não admito que você negue a minha mentira, porque ela não tem consistência e ela não vai durar. Ela não vai durar nem um pouco, a não ser que eu faça um eco midiático disso. Então, o uso indevido da ciência com manto de legitimidade pode desestabilizar, inclusive, a verdadeira ciência. O que a USP está fazendo é isso, consciente ou não, tá? Então, esse eco da genética da mediunidade visa também criar novos nichos de consumo espiritual e terapêutico. Eu sou um médium comprovado. Estabelecer uma ideologia emocional identitária em vez de racional. Preparar terreno para uma religião científica personalizada que possa ser facilmente também moldada por algoritmos de inteligência artificial que muitos chamariam, vocês devem ter escutado, da espiritualidade 5.0, a religião do futuro. Hum? Eu já escutei espíritas, desde o Amapá até o Rio Sul, falando dessa baboseira, 5.0. Aí eu perguntei, onde está a 1.0, a 2.0, a 3.0, a 4.0 para você me dizer que tem a 5.0? Poderia me definir? Não. Eles não definem. E não gostam de ser questionados. Você está dizendo que eu estou mentindo? Não, eu só estou querendo saber, mas não definem. Então, isso envolve, como eu falei, empresas, inclusive, e está lá, Universidade de São Paulo, a Universidade de Juiz de Fora fez parte dessa papagaiada que eu falo, tá? E a Federal daqui do Rio Grande do Sul, tá?
Então, o critério, né, saiu no jornal, eles publicaram em alguns jornais, tá? E me espantei, Instituto de Psiquiatria também, que publicou artigos, mas não tem critério. Cadê a banca científica? Cadê a averiguação disso? Como foi feito? Tá? Então, essas instituições têm contribuído para a disseminação e discussão sobre a possível relação entre genética e mediunidade, cada um oferecendo perspectivas sobre o tema, critérios próprios. Há críticas significativas, que o primeiro é o que eu falei. Qual a definição de médium? Mediunidade é um fenômeno subjetivo, com interpretações variadas, de acordo com crenças, culturas religiosas, tá? Então, não tem como ter uma definição científica. Um xamã é um médium ou é um xamã? Ou é um feiticeiro? É um bruxo? Eu já escutei isso, gente. Bruxo, bruxão, bruxona, porque eu tenho a capacidade de sair do corpo e realmente captar algumas coisas, e eu falo para vocês, foi um fardo em alguns momentos, inclusive o que chamaram de mediunidade. Nunca gostei, porque oblitera a minha razão e a minha consciência em determinados momentos. E quem é responsável? Eu. Então, espiritualidade não é para manipular nem anestesiar pessoas. Espiritualidade não é para isso. A espiritualidade é um caminho de transcendência para você descobrir quem é você, diminuir a sua sombra, tudo aquilo que você joga, né? E estou falando em termos de psicologia transpessoal, né? São duas psicologias que eu acho que ainda tem um pouco mais de consequência, que é a psicologia transpessoal e a psicologia analítica do Jung, que não pode dar conta de alguma coisa, o resto é clínica e balela. Estão batendo aí as cabeças, já estão questionando até o Freud já teve 3 versões para o mesmo impulso do ser humano, o que determinava o ser humano, e morreu sem concluir. E abandonou-se tudo aquilo, por isso quase que não se estuda nada disso, e tem fundamentação filosófica, porque esses homens estudavam filosofia, hoje ninguém estuda nada, ainda mais aqui no Brasil. A psiquiatria lida com, deveria lidar com questões realmente cerebrais, neurológicas, ajudando a neurologia, mas não é isso que a gente vê, porque não há nenhum exame laboratorial para receitar o remédio A, B ou C para estados de ansiedade, angústia, depressão, agonia, transtornos, síndromes, vícios, uso de drogas. Não tem exame. A pessoa chega num momento, num estado de confusão, porque perdeu o pai, daqui a pouco perdeu o irmão, e é muita morte para dar conta, e considerando-se a crença da pessoa, né? E vem o medo, vem a pergunta por quê, o que está acontecendo, por que meus familiares estão morrendo, e se tiver ligação muito próxima, afetiva, é pior. E por que eu tenho que dar remédio para depressão? Por que não conversar, auxiliar a passar pelas etapas dessa dor, dessa perda, e essa pessoa chegar à conclusão de que todos vamos um dia morrer e não temos data marcada, e que a saudade é algo que pode ser cultivado de uma maneira positiva e não sofredora, negativa. Eu não quero que aquela pessoa morra. Isso é apego? Eu posso relativizar isso? Devo. Mas e a saudade? Eu queria aquela pessoa eternamente aqui. Não, você quer uma projeção do teu ego eternamente aqui. A pessoa está mal, está vegetando, está sofrendo dor, e você não quer desapegar daquela pessoa. Em alguns momentos eu digo que deveria se aliviar e falar, poxa,
pessoa parou de sofrer. E não é isto que eu vejo por causa de uma questão religiosa que é cobrado das pessoas, que você tem que sofrer, chorar quando uma pessoa morre. Inclusive tem a figura das carpideiras, e aquilo é coletivamente, nós somos seres empáticos. Então, muita gente chorando, você acaba chorando. Muita gente rindo, você acaba rindo. Muita gente se emocionando, você acaba se emocionando. E é isto que fazem nas novelas, nos filmes, em todo entretenimento. Manipular emoções, manipular emoções. Tem gente que fala assim, eu sou muito intenso. Será? Será que não é cultivado isso, essa intensidade, para você dizer, eu tenho muita vida, muito conteúdo? Conteúdo é apenas uma montanha russa de emoções? Ou conteúdo é também conhecimento e, sobretudo, conhecimento e prática? E até as burradas que a pessoa tenha feito, porque o conhecimento aí até um certo ponto, eu agi segundo aquela consciência e conhecimento, depois eu percebi, né, por isso o benefício da crítica é eu criticar que eu não deveria ter feito, vou parar de fazer, não está ajudando nem a mim nem ao outro, eu vou mudar, eu posso mudar. E o sistema diz não. O sistema diz não para você. Não mude. Você tem que ser coerente. Isto não é coerência. Isto é controle. A coerência é pessoal, interna. Quando eu percebo que determinada ideologia está me manipulando, eu posso e devo mudar. A liberdade é algo que se conquista e não que é entregue. Temos que crescer, temos que amadurecer enquanto humanidade. Jamais seremos uma civilização planetária, e embora todos esses discursos estejam dizendo civilização planetária, nós somos do planeta, falando com outro planeta, quando o que a gente está vendo é uma manipulação midiática de uma elite aristocrática de controle financeiro, pseudo-esquerdista, querendo controlar a economia global e acabar com tudo aquilo que eles desprezam, que são as massas. Isso tem a ver com espiritualidade? Tem, porque infelizmente, até hoje, a religiosidade, as religiões, sempre foram um braço do sistema político. Porque se não fossem, os reis, os imperadores, teriam decepado os líderes. Condenado. Então sempre foi acordo. E uma espiritualidade verdadeira? O que é uma espiritualidade prática? Eu sempre falei, desde o início, há 2 anos que eu falo nessa rede, para dizer, não se faz um caminho de transcendência de espiritualidade com ego. Ego é todo esse lixo que você já absorveu, papai, da mamãe, da escola, da mídia, do entretenimento, do sistema. Você tem que abandonar isso tudo, tirar o pertencimento a isso, encontrar você mesmo. Por isso, o mapa que eu faço dá a você quem você é, ou que pode ser, no seu vir a ser, mais verdadeiro do que o que a mídia te dá. Por isso que eu disse, desde o início, é o manual do usuário. Ninguém nasce com consciência. Bom, nasce como um manual, como que você vai saber, chegando aqui, que determinados seres estão tirando o teu conhecimento. Não foi isso que você viu, não foram, não foi esse o planejamento ao você encarnar aqui. O quanto é compulsório, o quanto não é. O quanto que é escolhido. Como não temos livre escolha? Eu tenho uma postura que prova a vocês que é livre, o meu pensamento é autêntico, eu que penso por mim, eu que investigo, eu que procuro, ninguém me dá pronto. E eu sou tão humana como cada um de vocês. E quando estava todo mundo caminhando num sentido, eu ia caminhar no outro, porque eu nunca fui muito dessas massas, porque eu não tenho necessidade de pertencimento, todo mundo indo para o abismo, todo mundo pintando cabelo de verde, todo mundo agora comendo chiclete, ou todo mundo agora fazendo isso ou aquilo.
que eu, sem saber o que gosto, o que quero, tenho que fazer igual? Qual a necessidade disso? Eu não posso, eu nasci sozinha. Nasceu esse coletivo comigo? Não. Eu nasci sozinha e morrerei sozinha. Eu entro aqui sozinha e saio daqui sozinha. Ainda que vocês digam, não, tem um médico, mas eu sozinha, ao nascer, aqui tudo estava grande já tinha tudo uma história. Eu nasci. E quando eu me for, ainda que vá cremar, que vai fazer isso, fazer aquilo, é só o resquício de tratamento da unidade carbônica, porque estarei fora. Eu sou mais que um corpo. Isso é o caminho da espiritualidade. Transcendência. Eu busquei a minha transcendência, minha espiritualidade. Eu me observei nos fenômenos. As pessoas não querem negar um fenômeno. Cristina, eu estou ouvindo vozes. Não, não está. Diga, não estou. Nada mais é do que ruído da minha cabeça e ego. Mas, Cristina, olha, se for uma comunicação positiva, benéfica da luz, não vai se incomodar, vai até aplaudir a sua negação, sabendo que você quer um critério correto. Então, quando a pessoa fica com medo de negar, eu já sei que ou é um espírito de porco, ou é o ego da pessoa. A pessoa deve negar. Foi o que eu aprendi. Negue. Negue, que for verdade, ficará. Eu sempre falei, fora do corpo é revele-se. A pessoa não está falando revele-se nem aqui, que dirá quando estiver lá. Essa pessoa é totalmente dependente, vulnerável, egóica e está sendo arrastada. Não vou nem dizer por essas forças que não teriam esse poder, mas quem aqui está manipulando a mente dessas pessoas perdidas que estão querendo escutar isso, ver aquilo, fazer isso, fazer aquilo outro. Eu fui a N centros, eu perdi as contas. Kardec de mesa, Kardec sem mesa, Umbanda isso, Umbanda aquilo, Umbanda verde. Pouquíssimos centros que eu fui, tinha um trabalho sério. E nunca foi unânime, era alguns médiuns bons. O resto, mentira, teatro, enganação e tudo que envolve dinheiro, piorou ainda, piorou. Então fica aqui o meu projeção astral com a tentativa de definição de mediunidade, esclarecimento das notícias e de todos esses fenômenos, para que vocês possam refletir. Temas pertinentes a isso, que vocês queiram saber verdadeiramente, porque os cursos eu demoro um pouco a produzi-los, porque estou produzindo tudo sozinha, não tenho equipe, não monetizo o canal, tá? Então, vocês podem colocar aqui embaixo, que pelo menos para vídeos dá uma boa ideia, eu vou pesquisar o tema e trazer para vocês o máximo cientificamente, filosoficamente e nada anímico, por favor. Ok? Então, até o próximo vídeo. Então, se esse vídeo ressoou com você, dê o seu like, faça sua pergunta nos comentários, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Assim poderemos alcançar um número ainda maior de pessoas e ajudar esse canal a crescer ainda mais. Pois afinal, como eu sempre digo, essa luz é para todos nós. Então ajude-nos a iluminar essa rede.